Milionário ficou hipnotizado ao ver a garçonete cuidar de sua filha como se fosse a mãe dela. Eduardo Montenegro não era um homem que se impressionava facilmente. Dono de uma fortuna incalculável e de uma frieza igualmente imensurável, ele havia construído muros ao seu redor, desde que perdeu a esposa. Mas naquela noite, enquanto observava Sofia sorrindo pela primeira vez em anos nos braços de uma simples garçom, sentiu seu mundo vacilar. A menina de 5 anos, que desde a morte da mãe vivia retraída, parecia outra pessoa sob os cuidados daquela mulher. Camila não apenas a servia, mas a acolhia com uma ternura que Eduardo julgava impossível. Ele piscou, tentando entender por que aquela cena o incomodava tanto. Seria inveja? Ciúme? Ou algo ainda mais profundo e desconhecido? Ele chegou ao restaurante de luxo como fazia em todas as quartas-feiras. Sempre o mesmo pedido. Sempre a mesma rotina. Mas ao entrar, notou algo diferente. Sofia, que nunca se desprendia de seu lado, correu até a garçom como se a conhecesse há anos. O riso cristalino da menina, há tanto tempo adormecido, ecoou pelo salão. Eduardo parou na porta, atordoado. Camila se abaixou para ficar na altura da criança e segurou suas pequenas mãos. Oi, princesa. Você está com fome? A voz dela era doce, acolhedora, como um abraço em forma de som. Eduardo sentiu um aperto no peito ao perceber que Sofia a olhava com olhos brilhantes. Sentando-se à mesa, Eduardo permaneceu calado, mas seus olhos não saíam da cena. Camila conversava com Sofia com uma intimidade natural, como se já tivessem compartilhado muitas histórias antes. E sua filha, tão fechada e silenciosa desde a tragédia, agora gesticulava animada. Quem é você? Eduardo perguntou, sem conseguir disfarçar o tom desconfiado quando Camila se aproximou para anotar seu pedido. Ela sorriu de forma educada, mas havia um brilho diferente em seu olhar. Apenas uma garçom, senhor. Mas Eduardo sabia que não era apenas isso. Eduardo Montenegro não era um homem de demonstrar emoções, mas algo naquela mulher o desconcertava. Camila não parecia se intimidar com sua presença imponente, nem com seu olhar severo. Ao contrário, ela se movia com uma naturalidade intrigante, como se aquele fosse o lugar dela, como se Sofia fosse dela. Ele tentou ignorar a sensação estranha que o dominava e focou no jantar. Mas sua filha não estava interessada na comida. Estava interessada nela. Camila, você pode jantar com a gente? Sofia pediu com sua voz pequena, um brilho de esperança nos olhos. Eduardo se retesou. Ele nunca a ouvira fazer esse pedido a ninguém. Camila sorriu, mas hesitou. Eu adoraria, mas estou trabalhando, princesa. Sofia fez um biquinho. Por favor? Foi nesse momento que Eduardo percebeu que não conseguiria dizer não. Você está ocupada? Ele perguntou, surpreso consigo mesmo por ter feito a oferta. Os olhos de Camila encontraram os dele, e Eduardo sentiu um arrepio inesperado. Posso tirar meu intervalo agora, ela respondeu, como se também não acreditasse no que estava acontecendo. Quando ela se sentou à mesa, algo extraordinário aconteceu. Sofia pegou sua mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo observou a cena com um nó na garganta. Sua filha nunca havia demonstrado tanto afeto por ninguém além da mãe. A conversa entre Camila e Sofia fluía como um rio tranquilo. Elas riam, trocavam histórias, e Eduardo se sentia um estranho na própria mesa. Pela primeira vez, ele percebeu o quanto Sofia sentia falta de algo que ele não podia lhe dar. E o que mais o assombrava era a forma como Camila olhava para sua filha. Havia ternura, havia carinho, havia algo mais, algo que Eduardo ainda não conseguia compreender, mas que de alguma forma fazia seu peito se apertar. Eduardo Montenegro não conseguia tirar os olhos de Camila. Havia algo nela que o desconcertava profundamente, algo além do carinho inexplicável que sua filha demonstrava por aquela mulher. Ele precisava saber mais. Depois do jantar, enquanto Sofia desenhava no guardanapo com um sorriso no rosto, Eduardo chamou Camila de lado. Quem é você? Sua voz era baixa,
mas carregava um peso de desconfiança e necessidade. Camila ergueu o olhar para ele, e por um momento, Eduardo viu algo passar por seus olhos. Um reflexo de dor, talvez um segredo bem guardado, mas em um piscar de olhos, ela mascarou qualquer emoção. Já disse, sou apenas uma garçom. Ele estreitou os olhos, não acreditava nisso. Você tem filhos? A pergunta a pegou de surpresa. Camila hesitou, seu peito subindo e descendo em uma respiração profunda. Tive uma filha, mas ela foi tirada de mim. A resposta fez o sangue de Eduardo gelar. Seu coração acelerou de um jeito que ele não esperava. Como assim? Tirada de você? Camila desviou o olhar, encarando um ponto fixo no chão. Eu era muito jovem. Passei por dificuldades e me separaram dela. Uma onda de sentimentos tomou conta de Eduardo. Algo naquela história o perturbava profundamente, como se seu instinto lhe dissesse que havia muito mais ali. Antes que pudesse questioná-la mais, Sofia correu até eles e segurou a mão de Camila com sua pequena mãozinha. Você volta amanhã, né? O sorriso de Camila para a menina foi doce e carregado de algo que Eduardo ainda não conseguia nomear. Eu volto, princesa. E naquele instante, Eduardo teve certeza de que aquela mulher fazia parte do seu destino. Eduardo, perturbado pelo mistério que se instaurava em sua mente, passou os dias seguintes imerso em pensamentos. A inquietação que sentia, alimentada pelas revelações vagas e pelo silêncio enigmático de Camila, consumia-o de maneira que cada instante se transformava em uma batalha interna. Ele revivia incessantemente os momentos no restaurante, onde a interação entre Camila e sua filha Sofia o deixava cada vez mais convicto de que algo oculto e profundo estava acontecendo. Não era apenas o brilho nos olhos da menina, mas a forma como Camila a tocava, com uma ternura que transcendia o mero ato de servir. Naquela manhã cinzenta, enquanto os primeiros raios de sol tentavam romper o véu das nuvens carregadas, Eduardo decidiu que não podia mais viver na incerteza. Determinado, ele passou a buscar, com cautela, informações sobre o passado de Camila, tentando montar um quebra-cabeça de memórias e boatos que circulavam discretamente entre os funcionários do restaurante. Em conversas sussurradas e olhares hesitantes, um detalhe emergiu. Camila havia vivido na mesma cidade que sua falecida esposa, Clara, muitos anos antes da tragédia que mudara suas vidas. Essa revelação, transmitida de forma quase casual por um funcionário veterano, foi como um choque elétrico que percorreu cada fibra do seu ser, despertando sentimentos que ele julgava enterrados. Com o coração acelerado e uma sensação de angústia crescente, Eduardo decidiu que era hora de confrontar Camila. O restaurante, já quase deserto com o cair da tarde, oferecia a privacidade necessária para que a verdade viesse à tona. Aproximou-se da mesa onde ela repousava, os olhos fixos nos dela, em busca de respostas escondidas naquele olhar que sempre parecia tanto revelar quanto omitir. Com a voz embargada, mas firme, ele disse: Camila, preciso que me conte a verdade. Como é possível que você tenha estado na mesma cidade que Clara? Minha esposa era o centro do meu mundo, e saber que alguém que teve acesso ao seu universo pode ter se aproximado dela me dilacera por dentro. Por alguns longos segundos, o silêncio reinou enquanto Camila ponderava a resposta. Finalmente, num tom de voz trêmulo, ela respondeu: Eduardo, eu entendo sua dor e sua desconfiança. Jamais desejei interferir em sua vida ou invadir o espaço sagrado que você dividia com Clara. Meu passado é repleto de cicatrizes e segredos que tentei enterrar, mas parece que o destino insiste em trazê-los de volta. Cada palavra pairava no ar, densa como um presságio. Eduardo sentia seu mundo desmoronar. A imagem de Clara, sua amada esposa, mesclava-se à presença de Camila, que agora parecia carregar um fragmento daquele passado que ele tanto venerava e, ao mesmo tempo, temia. Camila continuou, revelando que, durante sua estadia naquela cidade, ela era uma jovem marcada por desafios e lutas internas. Buscava,
por meio do trabalho árduo e de relacionamentos efêmeros, encontrar um caminho para a redenção. Foi nesse cenário conturbado que ela conheceu Clara, uma mulher de luz que, mesmo diante das adversidades, irradiava uma força singular. Segundo Camila, Clara via nela uma amiga leal, alguém capaz de oferecer consolo nos momentos mais sombrios. Contudo, embora baseada em amizade e empatia, a relação entre elas jamais ultrapassou os limites do que Eduardo considerava aceitável. A revelação deixava-o confuso, dividido entre a dor do luto e a possibilidade de um elo inesperado unir duas mulheres que, à primeira vista, deveriam ter permanecido distantes. Enquanto Eduardo assimilava cada palavra, a tensão na sala tornava-se quase palpável. Foi então que uma voz suave, porém carregada de urgência, rompeu o clima denso. Uma mulher, que se apresentou como Helena, antiga amiga de Camila, aproximou-se discretamente e, num sussurro quase inaudível, revelou um fragmento de uma conversa ocorrida há muitos anos. Ela contou que, na época, Camila havia tomado medidas desesperadas para proteger algo de valor inestimável, um segredo tão profundo que até mesmo Clara, com sua sabedoria serena, parecia ter compreendido a complexidade da situação. Essa revelação adicional fez com que Eduardo sentisse o chão tremer sob seus pés, confirmando que havia muito mais na história do que ele jamais imaginara. O ambiente do restaurante, agora silencioso e melancólico, parecia condensar a intensidade do momento. Eduardo, com os olhos marejados, buscava na expressão de Camila uma resposta definitiva, uma luz que pudesse iluminar aquele mistério que os unia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, começava a despontar como o único caminho para que ambos pudessem seguir em frente. Em meio a lágrimas silenciosas, Camila admitiu: "Carrego esse segredo há tantos anos e sei que ele pode destruir tudo o que tentamos construir. Mas, se a verdade for o único caminho para a redenção, estou disposta a enfrentar todas as consequências. Jamais quis ferir você, Eduardo, ou tocar no que era sagrado. Tudo o que fiz foi para proteger o que restava de mim, e de forma inesperada, também o que restava de Clara." A confissão de Camila, repleta de dor e arrependimento, ecoou profundamente no coração de Eduardo. Ele compreendeu que, mesmo que a revelação o ferisse intensamente, ela representava uma oportunidade para compreender os intricados caminhos do destino. A sensação de traição misturava-se à tênue esperança de reconstruir um novo sentido para sua existência. Em meio àquelas palavras, Eduardo vislumbrava a possibilidade de, talvez, encontrar um novo começo. Um recomeço que, embora marcado por cicatrizes, poderia trazer cura para feridas antigas. O crepúsculo deu lugar à noite, e o restaurante esvaziava-se lentamente, imbuindo o cenário de um clima quase místico, repleto de promessas e lamentações. Com o coração pesado, mas com uma determinação recém-descoberta, Eduardo afastou-se da mesa. Cada passo que dava em direção à verdade parecia simultaneamente doloroso e libertador. Ele sabia que aquele primeiro grande choque era apenas o início de um caminho repleto de desafios, reviravoltas e revelações inesperadas. A cada batida de seu coração, a convicção de que a verdade, por mais devastadora que fosse, era o único remédio para a dor do passado, se fortalecia. Naquela noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas silenciosas, Eduardo refletia sobre o que havia ouvido. A imagem de Camila, a voz de Helena e as palavras que ecoavam em sua mente formavam um mosaico de sentimentos contraditórios. Por um lado, o passado de Clara, repleto de amor e luz, se mesclava com a sombra de segredos há muito enterrados. Por outro, havia a promessa, ainda que tênue, de que a verdade poderia abrir caminho para a redenção. Assim, mesmo com o peso da traição e da dor, Eduardo sentia que estava à beira de uma transformação pessoal. Ele começava a entender que, para curar as feridas do passado, era preciso encarar de frente os fantasmas que o assombravam, por mais terríveis que fossem. Ao retornar ao restaurante, onde os ecos daquela tarde ainda pareciam vibrar nas paredes, Eduardo encontrou Camila sozinha,
reorganizando papéis e utensílios com movimentos quase mecânicos. O olhar dela se ergueu ao perceber sua volta. E por um breve instante, os dois se encaram como se o tempo tivesse congelado. Nesse silêncio carregado de emoção, não foram necessárias mais palavras para expressar a complexidade do momento. Eduardo sabia que, a partir dali, cada resposta traria consigo uma nova pergunta, e cada revelação, um novo abismo a ser transposto. Entretanto, mesmo diante da incerteza, a determinação de buscar a verdade permanecia inabalável. Com o primeiro grande choque absorvido, Eduardo compreendeu que a jornada para a cura seria longa e repleta de provações. Mas naquele instante, ele também descobriu que enfrentar o passado era o único caminho para permitir que o futuro, por mais incerto que fosse, se desenhasse com a possibilidade de redenção e reconciliação. Eduardo caminhava lentamente pelo corredor do antigo prédio que abrigava o escritório de arquivos da cidade. Sua mente fervilhava com as revelações do encontro anterior. A cada passo, sentia o peso de segredos que se acumulavam como camadas de tinta escura sobre sua alma. Ele sabia que precisava encontrar respostas, e a única pista que possuía estava escrita em um documento antigo, esquecido em uma gaveta empoeirada, que agora pulsava como o coração de um mistério há muito enterrado. No momento em que entrou no recinto, o cheiro de papel envelhecido e madeira impregnada de histórias invadiu suas narinas. Cada corredor parecia guardar murmúrios de um passado distante, e Eduardo sentiu que aquele ambiente era o portal para a verdade. Com a determinação de quem já havia suportado perdas imensuráveis, ele buscava pelo arquivo que, segundo boatos, continha registros da época em que Camila e Clara se cruzaram de maneira inesperada. Ele precisava confirmar se a ligação entre elas era mais profunda do que simples coincidência. Enquanto vasculhava pilhas de documentos amarelados, os dedos trêmulos encontraram uma pasta lacrada com o nome Clara. Ao abri-la, uma série de papéis, fotografias e anotações se espalharam diante de seus olhos. Um dos documentos, datado de mais de 15 anos atrás, chamava sua atenção. Uma carta escrita à mão, com uma caligrafia delicada e confusa, onde se mencionava um pacto selado entre duas mulheres. As palavras, impregnadas de emoção e urgência, falavam de uma promessa feita num momento de desespero, quando o destino parecia ter traçado caminhos impossíveis de serem ignorados. Eduardo leu cada linha com cuidado, e a verdade começou a se revelar aos poucos. A carta descrevia como Camila, então uma jovem cheia de esperanças e sonhos, se encontrara com Clara em circunstâncias que ninguém jamais imaginaria. As duas mulheres, apesar de suas origens tão diferentes, encontraram consolo uma na outra. Clara, mesmo enfrentando a dor da perda iminente, via em Camila uma força vital que lhe proporcionava alento. A carta explicava que, em uma noite chuvosa, após uma tragédia pessoal, Camila jurara proteger um segredo que poderia mudar a vida de ambas. Essa aliança, selada em confidência, seria a base para a transformação que viria a marcar as suas existências. Conforme Eduardo lia, o ambiente ao seu redor parecia se transformar. Os gritos abafados do passado ecoavam entre as paredes, enquanto cada palavra escrita fazia seu coração bater de forma descompassada. Ele compreendeu que Camila não era apenas uma simples garçom. Ela era uma peça-chave em um quebra-cabeça complexo, onde o amor, a perda e a redenção se misturavam de forma surpreendente. A carta falava de uma promessa. Camila teria que cuidar de algo, ou melhor, de alguém, para que a chama da esperança jamais se extinguisse. E de forma inimaginável, esse algo era Sofia, a filha de Eduardo, que agora, involuntariamente, se via conectada a um passado repleto de segredos. No exato instante em que a verdade se impunha, Eduardo sentiu uma reviravolta inesperada. Ele relembrou momentos do passado, fragmentos de lembranças que nunca se encaixaram. Sua mente viajou a uma época em que Clara, sua amada esposa, mencionara vagamente uma amiga de confiança, cujo nome ele jamais havia relacionado a Camila. Agora, com a carta em mãos, o enigma ganhava contornos dramáticos e dolorosos. A revelação indicava que, anos atrás,
Clara teria encontrado em Camila não apenas uma amiga, mas uma guardiã, alguém encarregado de preservar algo que transcendia a própria existência. Essa conexão, oculta e mágica, explicava por que Sofia, sem sequer perceber, se sentia atraída por Camila, como se o vínculo entre elas já tivesse sido traçado antes mesmo do nascimento. Ao compreender a magnitude do segredo, Eduardo sentiu uma mistura avassaladora de dor, traição e, surpreendentemente, esperança. Ele se recordava de uma conversa que, há muito, sua esposa Clara proferira com um brilho misterioso nos olhos. Às vezes, o que parece ser um adeus é apenas o começo de uma nova história. Agora, essa frase ressoava com força dentro dele. Cada palavra da carta, cada detalhe cuidadosamente registrado, indicava que a dor que ele carregava poderia dar lugar a um renascer, a uma oportunidade de reconstruir a própria existência sobre alicerces transformados pela verdade. Com o documento firmemente em mãos, Eduardo decidiu que não poderia guardar aquela revelação apenas para si. Ele precisava confrontar Camila e ouvir a verdade completa sobre o pacto feito naquela noite chuvosa. Mas, ao mesmo tempo, um temor silencioso o impelia. E se a revelação fosse capaz de romper definitivamente o delicado equilíbrio que mantinha a felicidade de Sofia? A criança, inocente e vibrante, talvez não estivesse pronta para lidar com a complexidade dos segredos que se escondiam por trás do sorriso de Camila. Enquanto refletia sobre esses dilemas, a campainha do prédio tocou, anunciando a chegada de alguém inesperado. Eduardo, com o coração em tumulto, abriu a porta e encontrou Helena, a antiga amiga de Camila, que, com um olhar preocupado, segurava uma pequena caixa de madeira. Sem trocar muitas palavras, ela entrou e com voz trêmula sussurrou: Eduardo, há algo que você precisa ver. Este objeto pertence a Clara e guarda a última peça desse enigma. Talvez seja o elo que faltava para você compreender tudo. Helena abriu a caixa com cuidado, revelando um colar antigo com um pingente em forma de coração. Em um bilhete que acompanhava o presente, estava escrita uma mensagem breve, mas intensa, para que o amor jamais se perca, mesmo quando os caminhos se separam. Eduardo sentiu que todas as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O colar, a carta e a lembrança distante de Clara formavam uma narrativa que transcorria entre o passado e o presente, conectando destinos de forma misteriosa e emocionante. Com lágrimas silenciosas, ele agradeceu Helena e, naquele instante, compreendeu que o segredo que Camila carregava não era uma maldição, mas sim uma bênção disfarçada. A promessa feita naquela noite chuvosa revelava que o verdadeiro sentido da vida estava em preservar as ligações que, apesar das adversidades, mantinham o amor vivo. Eduardo sabia que o próximo passo seria crucial. Ele teria que encarar Camila e permitir que o fluxo da verdade invadisse cada recanto de sua existência. Assim, com o colar e a carta como testemunhas, ele se preparou para uma conversa que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Ao sair do prédio, o ar frio da noite o envolveu, e cada estrela no céu parecia brilhar com uma intensidade que ele jamais imaginara. No silêncio que se seguiu, Eduardo sentiu a presença de Clara de uma forma quase tangível, como se ela estivesse ali, guiando seus passos rumo à redenção. Com o coração aberto e a determinação de um homem que já sofreu o bastante, ele jurou que não deixaria que o medo o paralisasse. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para que ele pudesse finalmente se libertar dos fantasmas do passado e construir um futuro onde o amor prevalecesse sobre todas as barreiras. Eduardo despertava todas as manhãs com o peso dos segredos que agora ameaçavam desfazer o que restava de seu mundo. Desde o confronto com Camila e as revelações que se seguiram, cada batida de seu coração oscilava entre a dor aguda da traição e a tênue esperança de um perdão que pudesse reconstruir os escombros de sua alma. A imagem de sua esposa, Clara, misturava-se constantemente à figura de Camila, e ele se via dividido entre a saudade imensurável e o mistério que o instava a buscar respostas. Naquele dia, enquanto o sol tímido invadia o quarto com uma luz pálida, Eduardo repousava em um silêncio carregado de dúvidas. Sofia,
em seu sono inocente, parecia alheia às tormentas internas do pai. Mas o simples som de seus suspiros fazia com que Eduardo se lembrasse do quanto ela necessitava de uma figura materna. Ele se perguntava se o destino lhe concedera uma segunda chance para amar, mesmo que envolta em tantas cicatrizes. A lembrança da carta e do colar, que agora repousavam cuidadosamente em uma caixa de madeira sobre a mesa do escritório, era uma prova inegável de que o passado jamais se apagaria sem deixar marcas profundas. Durante o almoço, Eduardo tentou engajar uma conversa com Sofia, mas as palavras saíam truncadas, refletindo seu estado emocional conflituoso. Cada gesto da menina, um sorriso tímido, um olhar curioso, despertava nele uma mistura de ternura e um pavor quase irracional. Ele sabia que, para seguir em frente, teria que enfrentar a verdade e permitir que o perdão inundasse aquele espaço antes ocupado pela dor. No entanto, a simples ideia de perdoar parecia tão distante quanto o horizonte de um dia sem saudade. Enquanto caminhava pela rua a caminho do restaurante naquela tarde, Eduardo se via imerso em memórias confusas. Recordava a voz suave de Camila durante o encontro anterior, a forma como seus olhos, por um breve instante, revelaram uma tristeza inexplicável. Em sua mente, as palavras que ela proferira, carregadas de arrependimento e resignação, ressoavam como um lamento que ele não conseguia ignorar. A cidade, com suas ruas movimentadas e rostos apressados, contrastava com o turbilhão silencioso que pulsava em seu peito. Ele se perguntava se, por trás daquela aparente fragilidade, haveria a possibilidade de uma redenção genuína. Ao chegar ao restaurante, Eduardo encontrou Camila reorganizando alguns papéis atrás do balcão. O ambiente, que momentos antes fora palco de intensas revelações, agora se encontrava tomado por uma calma quase irreal. Ele se aproximou lentamente, e o olhar de Camila ergueu-se, relutante, mas esperançoso. O silêncio que se seguiu foi preenchido por um ar de inevitabilidade. Ambos sabiam que a conversa que se iniciava ali era o ponto de inflexão entre o passado e o futuro. Camila, começou Eduardo, com a voz embargada. Eu não consigo mais viver dividido entre a dor e o desejo de recomeçar. Cada vez que vejo Sofia sorrir ao seu lado, lembro-me do que perdemos e, ao mesmo tempo, do que ainda podemos encontrar. Mas há um abismo entre nós que só a verdade pode transpor. Camila, com os olhos marejados, respirou fundo antes de responder. Eduardo, eu sei que minhas ações e meu passado te feriram profundamente. Eu jamais quis invadir o espaço sagrado que você dividia com Clara. Tudo o que fiz foi na tentativa de proteger algo que, talvez, pudesse ser a salvação para mim e para todos nós. Mas entendo que o preço dessa proteção foi alto demais para você suportar. Enquanto a chuva fina começava a tocar as janelas do restaurante, as palavras de Camila tornavam-se um eco do passado. Eduardo recordava os dias em que a esperança parecia ainda possível, antes que a perda se transformasse em uma barreira intransponível. Agora, diante daquela confissão, ele sentia o peso das escolhas que nunca foram feitas e o remorso de não ter reconhecido, em vida, os sinais de um amor diferente, mas igualmente verdadeiro. Eu não peço que você me perdoe de imediato, continuou Camila, a voz trêmula. Mas preciso que saiba que o que aconteceu entre Clara e eu foi fruto de um desespero, de um momento em que ambas buscávamos refúgio num mundo que parecia cruel demais. Eu fiz o que pude para preservar um pedaço daquele amor que se esvaía, mesmo que de forma imperceptível aos olhos do mundo. Sofia, de alguma maneira, herdou não só a ausência, mas também a esperança de algo que transcende o simples convívio. Eduardo permaneceu em silêncio por longos minutos, enquanto o som da chuva se mesclava ao pulsar acelerado de seu coração. Ele sentia a intensidade do conflito interno, entre a ira que queimava por dentro e a vontade de acreditar que, talvez, o destino lhe oferecesse uma segunda chance para amar sem reservas. Cada lágrima que se formava em seus olhos era uma lembrança dos dias perdidos, mas também um símbolo da coragem necessária para perdoar.
Ao final daquele diálogo, Eduardo percebeu que, para reconstruir sua vida, seria necessário aceitar que o passado não pode ser desfeito, mas pode ser transformado em aprendizado. Ele recordou, com a voz embargada, as palavras de Clara que outrora ecoaram em seu coração. O perdão não é para os que te feriram, mas para libertar a si mesmo. E foi nesse exato momento que ele sentiu uma força tênue, mas inegável, emergir do abismo da dor. O ambiente do restaurante, que testemunhara tantos momentos de revelação, parecia agora abençoado por uma nova energia. Sofia, inocente em sua alegria, corria entre as mesas, alheia aos dilemas dos adultos, e ao vê-los, seus olhos brilhavam como se pressentissem que algo bom estava para vir. Eduardo, com o coração apertado, abraçou a menina e prometeu silenciosamente que, independentemente dos segredos que os separavam, faria de tudo para que ela jamais sentisse a solidão que tanto a afligira. Naquele instante, a chuva cessou e um tímido raio de sol iluminou o restaurante, simbolizando o recomeço que se anunciava. Eduardo olhou novamente para Camila, e em seu olhar, agora menos carregado de mágoa, vislumbrava a possibilidade de um futuro onde a dor se transformasse em aprendizado e o perdão em libertação. Ele sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas a vontade de salvar o que restava de sua família era maior do que qualquer temor. Ao se despedir naquele dia, Eduardo deixou o restaurante com o sentimento de que, finalmente, havia dado o primeiro passo rumo a uma reconciliação consigo mesmo. O diálogo entre ele e Camila, ainda que doloroso, abriu as portas para que a verdade se tornasse o alicerce de um novo recomeço. Ele entendeu que o perdão não era uma entrega fácil, mas sim um ato de coragem que o libertaria dos grilhões do passado. Enquanto caminhava pela calçada, com Sofia de mãos dadas e Camila acompanhando de longe, Eduardo sentia que cada passo era uma nova chance de resgatar a ternura perdida. O som dos seus passos misturava-se ao murmúrio da cidade, compondo uma melodia de esperança que, mesmo entre as sombras, anunciava a chegada de um novo dia. O perdão, naquele instante, deixava de ser apenas uma palavra e transformava-se em uma ponte que unia corações feridos e almas sedentas por redenção. A jornada para superar a dor não seria simples, mas Eduardo compreendia que a possibilidade de amar novamente estava intimamente ligada à disposição de enfrentar os fantasmas que o assombravam. Ele decidiu ali mesmo que não permitiria que a amargura do passado definisse o seu futuro. Em seu íntimo, a convicção de que o amor, quando verdadeiro, é capaz de curar até as feridas mais profundas, começava a se firmar. Com o coração ainda marcado pelas cicatrizes, mas com um brilho renovado nos olhos, Eduardo vislumbrava um horizonte onde a dor se transformava em aprendizado e o perdão em uma força capaz de reconstruir a esperança. E, enquanto a noite se aproximava, ele jurou a si mesmo que continuaria a trilhar esse caminho de redenção, custasse o que custasse, pois sabia que somente através do perdão ele seria verdadeiramente livre. Eduardo acordou naquela manhã com o coração pesado, mas também com a sensação inusitada de que algo fundamental estava prestes a mudar. O silêncio do amanhecer, quebrado apenas pelo cantar dos pássaros e pelo sutil bater da chuva que se despedia, parecia anunciar um novo começo. Ele olhou para Sofia, adormecida em seu quarto, e para Camila, que já preparava o café na cozinha, e sentiu que o destino lhe oferecia uma encruzilhada decisiva. Seguir o caminho seguro da dor ou arriscar o recomeço de uma nova vida. Enquanto a luz suave do sol invadia a casa, Eduardo se encontrava imerso em reflexões. As revelações do passado, os segredos compartilhados e o confronto doloroso com a verdade haviam abalado suas convicções. Entretanto, a presença de Camila, com sua voz calma e seus gestos de carinho, despertava nele uma esperança que ele julgava ter perdido para sempre. Sofia, com seu olhar inocente, parecia ser a âncora que o impedia de naufragar nas tormentas do passado. Agora, a escolha que se impunha era clara. Ele deveria decidir se permitiria que o amor se reconstruísse a partir dos escombros da perda. Naquele dia, durante o almoço, Eduardo sentou-se com Sofia e Camila à mesa.
O ambiente era silencioso, carregado de um misto de ansiedade e expectativa. Sofia, ainda alheia às complexidades dos sentimentos dos adultos, brincava com seu prato, enquanto Eduardo tentava encontrar as palavras certas para expressar o que sentia. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse impactaria não apenas sua própria existência, mas também a de Sofia e, de forma surpreendente, a de Camila, cuja presença fora cada vez mais indispensável. Ao terminar a refeição, Eduardo levou Sofia para um passeio no parque, tentando encontrar no ar fresco e na natureza o alívio para a confusão que o consumia. Camila acompanhava à distância, dando-lhe espaço para refletir. Caminhando por entre árvores e bancos, Eduardo relembrou os momentos que vivera com Clara, sua esposa falecida, e percebeu que, embora a dor da perda ainda latejasse, havia também um sentimento de gratidão pelos momentos de amor que compartilharam. Essa lembrança fazia-o ponderar que o amor não se esgota, mas se transforma, abrindo espaço para novas formas de cuidado e afeto. Enquanto caminhava, Eduardo passou por uma pequena fonte de água cristalina e sentiu que era ali o símbolo perfeito da renovação. A água, que corria sem cessar, lembrava-lhe que a vida seguia seu curso, independentemente das tragédias. Sentou-se num banco próximo, com Sofia brincando ao lado, e fechou os olhos por alguns instantes, permitindo que as memórias e os sentimentos se misturassem. Foi nesse momento de introspecção que a decisão começou a se formar. Ele escolheria a possibilidade de um novo recomeço, aceitando que o amor podia se reinventar, mesmo após as perdas mais dolorosas. Ao voltar para casa, Eduardo encontrou Camila aguardando na porta, com um semblante que oscilava entre a ansiedade e a esperança. Seus olhares se encontraram, e por alguns segundos, o tempo pareceu desacelerar. Sem precisar de muitas palavras, ambos compreenderam que estavam diante de uma escolha que mudaria tudo. Camila, com voz trêmula, perguntou: "Você decidiu, Eduardo?" Ele respirou fundo e, com os olhos marejados, respondeu: "Eu decidi que não posso continuar preso ao passado. O amor que um dia senti por Clara ainda vive em mim, mas agora vejo que ele pode se transformar. Sofia merece ter o calor de um lar completo, e eu não vou negar a chance de sermos felizes novamente. Quero que você faça parte da nossa vida, Camila, não como um substituto, mas como uma nova possibilidade de amor e cuidado." A declaração pairou no ar, carregada de emoção e vulnerabilidade. Camila sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Ela sabia que a decisão de Eduardo não eliminaria as dores do passado, mas abria espaço para que todos encontrassem um novo rumo. Em seu íntimo, ela acreditava que o destino os unira por uma razão maior, e que aquela escolha era o primeiro passo para curar as feridas que os separavam do sofrimento. Nesse instante, Sofia, que observava silenciosamente a conversa dos adultos, aproximou-se e, com a inocência típica da infância, disse: "Papai, posso chamar a Camila de mamãe agora?" O pedido da menina foi como um raio de sol atravessando as nuvens carregadas. Eduardo sentiu seu coração se expandir e, num gesto instintivo, abraçou Sofia com força, enquanto Camila se aproximava devagar para compartilhar aquele abraço reconfortante. O gesto simples, mas profundo, selava a nova união que se formava naquele exato momento. Ao longo do dia, a família começou a se reorganizar. Eduardo percebeu que, apesar das incertezas e dos medos, o futuro reservava a possibilidade de reconstruir um lar, onde a dor do passado pudesse ser transformada em força para recomeçar. Camila, agora parte integrante daquele novo capítulo, demonstrava um cuidado e uma ternura que preenchiam os vazios que há tanto tempo assombravam Eduardo. Cada sorriso de Sofia, cada olhar carinhoso de Camila e cada gesto de amor se transformavam em pequenas vitórias contra os fantasmas que ainda insistiam em rondar. Naquela noite, enquanto a família se reunia à mesa para o jantar, o clima era de serenidade e esperança. Eduardo, que durante tanto tempo se sentira preso em um ciclo de luto e desconfiança, enxergava agora um horizonte onde o amor se renovava a cada instante.
A conversa fluía com naturalidade e os silêncios eram preenchidos pela cumplicidade que só os verdadeiros laços familiares podem proporcionar. Ele sentia que, finalmente, tinha escolhido o caminho da coragem, permitindo que o perdão e o recomeço se tornassem os alicerces de uma nova existência. Ao encerrar o jantar, Eduardo se retirou para o quarto com Sofia, deixando Camila organizar a sala. Lá, ele olhou para a foto antiga de Clara, que repousava discretamente na parede, e sussurrou uma promessa silenciosa. Jamais esqueceria o passado, mas viveria o presente com a intensidade que a vida lhe oferecia. Ele compreendeu que a escolha que havia feito era, de fato, uma chance de transformar a dor em aprendizado, a solidão em união e as cicatrizes em marcas de superação. O silêncio da noite foi quebrado por um suave som de risadas e conversas vindas da sala. E Eduardo sorriu ao imaginar um futuro onde cada desafio seria enfrentado juntos. A decisão de incluir Camila em sua vida não eliminava as lembranças tristes, mas dava a ele a oportunidade de construir novas memórias, repletas de amor e compreensão. Cada gesto, cada palavra e cada abraço se transformavam em um testemunho de que, mesmo após as maiores perdas, o coração é capaz de se abrir para novas experiências e novos amores. Enquanto a noite avançava, Eduardo permaneceu acordado por alguns momentos, refletindo sobre a jornada que o trouxera até ali. Ele sabia que ainda haveria desafios e que a estrada do perdão era longa e repleta de obstáculos. Contudo, a força que emanava do simples fato de escolher recomeçar lhe dava a confiança necessária para enfrentar o futuro. Ele sentia que, ao permitir que Camila fizesse parte daquela nova família, estava honrando não apenas a memória de Clara, mas também a essência do amor que jamais se extingue. Naquele instante, com o coração leve e a alma renovada, Eduardo entendeu que a vida se revela nos momentos de coragem, onde escolhas difíceis abrem caminho para a felicidade. Ele decidiu, ali mesmo, que cada dia seria vivido com a gratidão de ter uma segunda chance, e que o amor, em todas as suas formas, era a resposta para curar os ferimentos do passado. Eduardo sentia que sua vida alcançara um ponto sem retorno. Depois de tantos conflitos, dúvidas e escolhas difíceis, o dia havia chegado em que todos os segredos e dores precisavam ser confrontados de uma vez por todas. Naquela manhã, o ar estava carregado de expectativa e temor, enquanto a família que se formava sob circunstâncias tão inusitadas se preparava para o desfecho de uma jornada repleta de emoção e revelações. Sofia, com seus olhos brilhantes e sorriso inocente, corria pelos corredores da casa, alheia à complexidade dos sentimentos que pairavam sobre os adultos. Eduardo e Camila, agora unidos por um laço forjado no perdão e na esperança, sabiam que o destino os esperava com surpresas que jamais poderiam imaginar. Enquanto o sol despontava no horizonte, iluminando a cidade com uma luz suave, Eduardo sentou-se à mesa para um café da manhã silencioso, onde cada olhar e gesto carregava o peso das histórias vividas. Camila preparava a refeição com cuidado, e mesmo os aromas familiares traziam consigo lembranças de tempos passados. Contudo, havia algo no ar que indicava que aquele dia seria diferente. Uma sensação de que o presente estava prestes a se transformar em um futuro inesperado e, talvez, libertador. Eduardo remexia suas memórias, lembrando-se dos momentos de dor e perda, mas também dos instantes de afeto que surgiram a partir do caos. Ele sabia que o caminho percorrido até ali não fora fácil e que cada cicatriz carregava uma lição indispensável para a reconstrução do que restava de sua alma. Durante a manhã, um telefonema inesperado interrompeu a rotina tranquila. Uma voz ao telefone, carregada de urgência e emoção, revelou que uma figura do passado, outrora esquecida, estava prestes a reaparecer. A notícia espalhou um arrepio pela espinha de Eduardo, que, ao mesmo tempo, sentiu uma mistura de receio e curiosidade. Camila, percebendo a tensão no olhar do homem, aproximou-se e segurou sua mão com delicadeza, transmitindo uma força silenciosa. O desdobramento daquele telefonema marcava o início de um confronto que, de forma surpreendente, traria à tona um segredo guardado a 7 chaves. Ao entardecer, a família reuniu-se na sala de estar,
onde a conversa fluía com hesitação e emoção. Eduardo, já fortalecido pela decisão de seguir em frente, anunciou que aquela noite seria o momento de esclarecer todas as dúvidas. Sofia, com sua inocência, fazia perguntas sem perceber a profundidade dos assuntos que se desenrolavam, enquanto Camila e Eduardo trocavam olhares que mesclavam amor, arrependimento e coragem. No exato instante, o silêncio se fez denso, e a expectativa pairava no ar como uma cortina prestes a ser levantada. Eduardo iniciou sua narrativa, relembrando os eventos que o conduziram até ali, desde a devastadora perda de Clara até a chegada inesperada de Camila, que lhe oferecera uma nova perspectiva de afeto e cuidado. Suas palavras, embora suaves, carregavam a força de um homem que sabia que somente a verdade poderia libertá-lo das amarras do passado. Quando a narrativa atingiu seu ponto mais emocionante, a porta abriu-se silenciosamente e um homem entrou. Era Henrique, um antigo amigo de Clara, que há muito se afastara da vida de Eduardo. Henrique trazia consigo não apenas memórias, mas um novo elemento que transformaria para sempre o rumo dos acontecimentos. Ele portava um envelope amarelado pelo tempo, e seus olhos refletiam a urgência de uma verdade que não podia mais ser ignorada. Com voz embargada, Henrique declarou que havia encontrado documentos que revelavam um pacto ancestral envolvendo não apenas Clara e Camila, mas toda a família. A surpresa atingiu Eduardo com a força de um vendaval. O envelope continha informações que indicavam que o destino de Sofia estava entrelaçado a um legado muito mais complexo do que ele jamais imaginara. A revelação era devastadora e, ao mesmo tempo, carregava a semente de uma nova esperança. Henrique explicou que, anos atrás, uma promessa fora feita para proteger um segredo que ultrapassava as barreiras do tempo e do espaço. Esse pacto, selado em meio a dificuldades e desafios, visava preservar o amor e a continuidade de uma linhagem que seria crucial para a reconstrução de um mundo marcado pela perda. Enquanto Henrique desdobrava o conteúdo do envelope, as emoções na sala transbordavam. Eduardo sentia seu coração acelerar, com a mistura de incredulidade e alívio. Camila, por sua vez, fitava os documentos como se cada palavra ali escrita pudesse revelar o motivo de sua existência tão inexplicável. Sofia, ainda pequena, absorvia a intensidade daquele momento, sem compreender totalmente o peso das revelações. Henrique continuou a relatar que o pacto fora selado por Clara e por uma figura enigmática, cuja identidade permanecia oculta, mas cuja influência se fazia presente através das mensagens deixadas nos papéis antigos. Essa figura, segundo Henrique, era uma guardiã dos segredos da família, e sua presença, embora ausente fisicamente, perpetuava um amor que se recusava a se extinguir. O ambiente transformou-se num turbilhão de sentimentos: medo, esperança, incredulidade e a certeza de que o futuro seria alterado para sempre por aquele encontro inesperado. Com as revelações finais, Eduardo viu-se diante de uma escolha ainda mais complexa: aceitar o legado que o destino lhe impunha ou rejeitar a nova verdade, arriscando perder tudo o que havia reconstruído com tanto esforço. Ele sentiu que naquele momento não existiam respostas fáceis e que a decisão reverberaria na vida de todos. O silêncio instalou-se novamente, enquanto Eduardo, com os olhos marejados, absorvia a magnitude do que havia sido revelado. Camila aproximou-se devagar, tocando o ombro dele com uma ternura que expressava apoio incondicional. Juntos, pai e a figura que agora assumia o papel de nova mãe olharam para Sofia, que sorria inocentemente, como se soubesse que, apesar das incertezas, o amor sempre prevaleceria. Ao final da noite, enquanto a lua brilhava alta no céu, Eduardo fez uma promessa solene. Ele garantiu que, independentemente dos segredos e dos pactos que se revelassem, sua prioridade seria sempre o bem-estar e a felicidade de Sofia. Sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas estava convicto de que o amor, quando verdadeiro, tinha o poder de transformar até as feridas mais profundas em fontes de renovação. Henrique, ao se despedir, deixou uma última mensagem. O futuro pertencia àqueles que se atreviam a enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Nesse instante final,
O reencontro com o passado e as revelações inesperadas fundiram-se num clímax de emoções intensas. Eduardo olhou para Camila e, num gesto repleto de significado, apertou sua mão com firmeza, afirmando que, juntos, enfrentariam qualquer adversidade. Sofia, com um sorriso espontâneo, correu para os braços dos dois, completando o ciclo de amor e superação que parecia destinado a reescrever suas vidas. Assim, naquela noite de intensas revelações e de um pacto selado entre o amor e a verdade, o destino da família foi irrevogavelmente transformado, deixando uma marca indelével no coração de cada um. Com o ambiente reconquistando uma paz reconfortante, as sombras do passado foram dissipadas pela luz de um novo recomeço. Eduardo compreendeu que, por mais que o destino trouxesse surpresas dolorosas, ele também podia ser um instrumento de redenção e crescimento. O legado de Clara e o mistério que envolvia Camila deixavam de ser fardos a serem suportados, transformando-se em pontes para um futuro onde o amor seria a única verdade permanente. E assim, com o coração finalmente leve e a alma renovada, Eduardo abraçou o novo capítulo que a vida lhe oferecia, certo de que cada desafio enfrentado o aproximava mais da realização de um sonho há muito adormecido: ver sua filha crescer em um ambiente repleto de amor, verdade e esperança. Naquele instante mágico, enquanto as últimas palavras de Henrique ecoavam na memória de todos, a família sentiu que estava pronta para encarar o que viesse. A emoção que permeava o ar era palpável, e cada batida do coração confirmava que o amor, em sua forma mais pura, era capaz de curar até mesmo as feridas mais profundas. Eduardo, Camila e Sofia, unidos por laços agora inquebráveis, avançaram rumo a um futuro repleto de possibilidades, certos de que o final impactante daquela noite marcaria o início de uma nova era em suas vidas.